Abri, Senhor, os meus lábios, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lucas 11, 42 ao 46. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de ser descumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insultam-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bendito seja Deus por essas palavras. Nós temos aí uma continuação daquele diálogo de ontem, quando Jesus falava com o fariseu a respeito da purificação antes da refeição. E aqui Jesus continua falando a respeito, na realidade está falando das obras da carne e as obras do Espírito, aquilo que fazemos por preceito, mas somente de forma exterior, sem contudo modificar o nosso coração. Nosso Deus é um Deus de amor, e a prática da religião e da nossa fé, a nossa vida de oração não pode ser um peso para nós. Jesus já disse em outras circunstâncias: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Mesmo o jejum, a penitência e o sacrifício que fazemos deve nos aproximar de Deus. E quando nos aproximamos de Deus, devemos nos sentir, sim, bem, devemos nos sentir alegres, contentes, felizes, devemos experimentar o seu amor. E o seu amor deve nos fortalecer. São Paulo vai falar na carta aos Gálatas, no capítulo 5, ele vai falar das obras da carne e das obras do Espírito. E ele vai falar que as obras da carne são idolatria, discórdias, invejas, intrigas, bebedeiras, orgias e outras coisas mais. E as obras do Espírito: amor, alegria, paz, bondade, lealdade e mansidão. Quando nos aproximamos de Deus, quando buscamos viver a nossa vida de oração, quando buscamos colocar em prática as leis, os mandamentos de Deus e da igreja, isso é para nos aproximar de Deus e para nos elevar, para elevar a nossa alma, o nosso coração, para transformar, para nos fazer ter consciência que somos criaturas de Deus, que somos feitos para o bem e que devemos proceder para o bem. Enquanto nós sentimos os preceitos da religião como um peso, como um fardo, como uma dificuldade, é porque ainda não entendemos o bem que nos faz viver a vida de oração e a nossa religião. Mas nós não podemos viver só de maneira exterior. E é essa a discussão que Jesus tem com esses fariseus e esses doutores da lei. De apenas cumprir os preceitos que estão nas normas, nas orientações e nos pedidos de Deus e da igreja, mas de não compreendê-las. E aí assim acabar se tornando uma prática somente exterior, uma prática fria, uma prática infrutífera. Podemos contribuir com o dízimo sem entender o que é e ficar reclamando que damos o dízimo, ou achar que temos todos os direitos porque somos dizimistas. Ou servir de alguma forma, de alguma pastoral ou movimento, e também ter o nosso coração um comportamento como fariseu, de achar que por isso nós temos o direito que Deus nos acompanhe, que Deus nos prive de todo mal. Podemos também entender um pouquinho, estudar, aprofundar a religião, a doutrina da fé, a teologia, e achar que nós sabemos mais que os outros e querer impor aos outros, então, o peso da lei, o peso dos mandamentos, o peso da prática da religião. O que Jesus nos convida, então, é isso: que nós não coloquemos fardo nos outros, mas que nós vivamos com intensidade, com singeleza, com simplicidade, mas com transparência, com sinceridade, a nossa fé com Deus. A partir da nossa sinceridade no nosso relacionamento com Deus, na nossa oração, na nossa vida de comunidade,
nós também geraremos frutos de mansidão, de unidade, de comunhão e compreenderemos os nossos irmãos também, as suas dificuldades e todos os seus gestos, toda a sua conduta. E assim agiremos como Jesus nos orienta, gerando então unidade e comunhão. Que possamos então compreender o bem que esta palavra nos traz e buscar pôr em prática a nossa fé. Um abençoado dia para você, que o Espírito Santo te ilumine, te conduza e te fortaleça.